Bom dia, Domini! Sextou! E a gente está começando agora a nossa quinta aula da nossa imersão Criativo Campeão, tá? Então, essa semana, né, a gente falou tudo sobre criativo, o que que é criativo, ângulos de criativo, estrutura de criativo para topo, meio e fundo de funil, como esconder criativo na biblioteca de anúncio. Então, o assunto dessa semana, né, da nossa imersão foi tudo sobre criativo. E hoje a gente vai falar sobre teste criativo, como que você testa um criativo, quais são as métricas que você tem que analisar para identificar se o criativo está validado ou não, o que que é um criativo validado, né? Então, hoje a gente vai falar essa primeira parte da call aqui da nossa quinta aula da imersão e depois a gente vai para a segunda parte da call, tá? Que é de tira dúvidas, tá bom? Então eu vou colocar aqui, já compartilhar na tela e falar para vocês aqui tudo sobre teste de criativo. Vou encerrar a gravação e depois a gente começa a segunda parte de tira dúvidas, tá? Então, bora começar. Eu vou compartilhar aqui para você, tá? É, Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu compartilhar. E vou colocar aqui no gerenciador, tá? Para a gente já explicar e falar sobre teste de criativo, tá? Ó, eu estou com o gerenciador aberto aqui. E o que que é o teste de criativo, né? O teste de criativo, deixa eu ajustar aqui. Pronto. Então, o teste de criativo, tá? Quando você. A primeira campanha que a gente sobe é um teste de criativo, tá? Porém, muita gente pensa assim: ah, eu não consigo sair do teste de criativo, né? Porque assim, ó, o teste de criativo você não vai fazer apenas uma vez. Você sempre vai testar criativo, tá? É rotina, né? Da gente que trabalha no digital. Sempre você vai testar criativo, porque pensa assim, ó, tráfego, né? Não é uma linha reta, não é teste, validação e escala em linha reta. Você não começa aqui testando, valida e escala e acabou. Você vai estar sempre testando, vai estar sempre validando e vai estar sempre escalando. É um círculo, tá? Então pense, é um círculo, teste, validação e escala, teste, validação e escala. Então não é uma linha reta, porque a gente tem aquela sensação de que a primeira coisa que tem que fazer é um teste de criativo. Mas se você não consegue validar um criativo, parece que você não sai do lugar, né? Mas aquela sensação que depois que eu vou para um teste de público, eu não consigo ir para escalar. A gente tem essa sensação, né? Então, o que que seria esse teste de criativo, tá? A gente, se você fez um criativo, montou um criativo, né? A primeira campanha que a gente sobe é teste de criativo, mesmo se o criativo está validado, por exemplo, tá? A gente disponibiliza os criativos validados, né? Vocês vão pegar o criativo e modelar, foi o que a gente falou na aula de terça-feira desse módulo, tá? Dessa imersão. Então, mesmo que o criativo esteja validado, você vai subir na sua conta de anúncio, né? Então é diferente, mesmo que você coloque a mesma idade, são fatias de público diferentes. Então a primeira campanha é teste de criativo. Como que a gente faz esse teste de criativo, tá? Você pode fazer, tem duas estratégias. No teste de criativo, você pode fazer uma campanha, você pode fazer três conjuntos e colocar o mesmo criativo nos três conjuntos. Esse já é um criativo que você vai pegar, um criativo validado, baseado no que a gente disponibiliza, vai modelar e melhorar ele, e aí você vai colocar o mesmo nos três conjuntos, já fazendo o dark post, que é o engajamento do anúncio. Essa é a primeira estratégia. Então, se você está começando agora do zero e você quer já acelerar, né, os seus resultados ali, você já pode pegar essa estratégia e já fazer, mas precisa ser um criativo baseado no que está funcionando. Tá? Não é você, por exemplo, se você montar um do zero, é interessante você montar três, pelo menos. E aí você testa um diferente em cada conjunto. Eu vou mostrar aqui no gerenciador qual que é a estrutura, tá? Então, o que que seria interessante você montar do zero? Ah, Dai, mas eu não sei montar criativo, estou começando, tenho dúvida, não tenho ideia. O que que você pode fazer? Pegar um criativo que a gente já disponibiliza, limpar metadados, né, modelar e melhorar ele. Foi o que a gente falou na call de terça-feira, eu mostrei como que faz. Aí você vai fazer essa estratégia. Se você pega um criativo validado, limpa o metadados dele, melhora ele e sobe aqui, você pode fazer uma campanha, três conjuntos e o mesmo criativo nos três conjuntos, tá? Vou mostrar essa estrutura aqui para vocês. Então, vocês vão aqui em criar campanha, vai colocar engajamento, tá? Porque engajamento é um público mais barato do que vendas e você consegue alcançar muito mais pessoas com esse objetivo de engajamento, tá? Aí clicar em continuar.
campanha de engajamento manual, ou seja, é você que vai configurar público e posicionamento, tá? Não vai deixar o Facebook deixar no automático, não. Então, a gente coloca aqui. Aqui em campanha a gente não mexe em nada, tá? Aqui em campanha a gente não mexe em nada, a gente vai fazer uma campanha em ABO, ou seja, o orçamento no conjunto. CBO é o orçamento na campanha, tá? No módulo Imersão Facebook Ads Aula 2, eu explico a diferença desses dois, né? CBO e ABO, tá? Então, para teste, tudo que você estiver testando, a gente faz em ABO, porque a gente vai dar o mesmo orçamento para os conjuntos e a gente vai ver qual que é o melhor, tá? Então, por exemplo, tá? Vou colocar aqui, né, o nome do produto e ela vai começar amanhã. Então, sempre programa a campanha para o dia seguinte, tá? Não é interessante você já fazer uma campanha e ativar ela agora, para ela já começar, porque o Facebook ele pode ativar daqui 5 minutos, ou ele pode ativar daqui 24 horas, ou daqui 6 horas. Então, se você faz uma campanha agora, publica ela e o Facebook só vai ativar às 6 horas da tarde, 7 horas da noite, por exemplo, ele vai gastar o seu orçamento que você colocou aqui no dia até meia-noite. Então, ele vai gastar muito rápido. Você não vai ter métricas boas ali, provavelmente não vai chegar muita gente ali, ele só vai gastar o seu orçamento. Então, não é interessante a gente já fazer uma campanha e publicar ela, e já imediato. É sempre interessante programar, tá? Então, em campanha a gente não coloca nada, não mexe em nada, a gente vai para o conjunto de anúncio aqui, e aí aqui no conjunto de anúncio você define o público, o orçamento, o posicionamento. Então, para o Gotazil, por exemplo, o público é 35 a 64, tá? Público aberto, ou seja, a gente não coloca interesse para testar. Então, a gente coloca 35 a 64, todos, homem e mulher, tá? Localização de conversão, destinos das mensagens, né? Aqui, ó. É, você vai colocar aqui, ou seja, incentivar as pessoas para te marcar ou te chamar, né, no WhatsApp, Instagram ou Messenger. Então, esse aqui a gente quer que a conversão seja no aplicativo de WhatsApp. Então, deixa aqui, tá? Aqui você vai selecionar a sua página, né? Ó, vai selecionar a sua página, tá? Naquele módulo de contingência, eu explico como que faz para criar e configurar a página, BM, conta de anúncio, tá? Vai selecionar só o WhatsApp. Aqui você sempre fica atento aqui, ó, para maximizar o número de conversas, tá? E o orçamento, qual que é o orçamento que eu coloco para testar? Sempre pega o orçamento que você tem e divide por 30, porque aí você vai saber quanto que você vai colocar ali por dia, tá? O orçamento é você que define, não tem um orçamento assim exato para você começar, né? Então, o orçamento aqui, quem vai definir é você. Por exemplo, Dá, eu tenho R$ 600 para investir. Eu tenho R$ 400. Eu tenho R$ 900. Então, a partir do valor que você tem, você vai dividir por 30 e aí você vai saber quanto que você vai poder investir no dia. Por quê? Imagina que você tem R$ 300. Aí você já vai e coloca R$ 100 no dia. O seu orçamento vai dar para 3 dias de campanha, e é muito pouco 3 dias de campanha. Pode ser que às vezes com 3 dias sua campanha vai estar muito boa e você vai ter que parar por causa do orçamento. E quanto mais a gente validou a campanha, né, o conjunto ali, quanto mais você deixa ele ativo, melhor, mais inteligente ele vai ficando. Então não é interessante você precisar desligar ali a campanha por falta de orçamento, entendeu? Porque se você desliga ela e depois ativa de novo, não é interessante, ela reseta e começa do zero de novo. Então, não é interessante. Então, é interessante você dividir para mais tempo. E eu sempre gosto de separar em semanas. Então, os primeiros 7 dias você vai testar criativo e público, né? Depois, a segunda semana, você vai otimizar o seu orçamento que você validou na primeira. A terceira e quarta semana, você começa a fazer o processo de pré-escala e escala. Então, essa é a sequência. Primeiros 3 dias, teste de criativo. 4, 5 dias, teste de público. Validou criativo, validou público, você vai otimizar o seu orçamento que você validou. Não vai ficar mais lateralizando, dispersando orçamento, entendeu? Então, você vai focar no que você validou para chegar a um volume maior de pessoas e, consequentemente, você fazer mais vendas. Então, teste de criativo você deixa 3 dias. Não desligue a campanha no primeiro dia, mesmo que o custo esteja um pouquinho alto e chega a poucas pessoas. Por quê? Se você desliga no primeiro dia, o Facebook não tem métricas ainda, a gente não tem dados ainda. Você sempre faz isso. Subi a campanha. Ela gastou aqui R$ 5, não chegou ninguém, desliga. Aí você vai lá, faz outra e programa para amanhã. Amanhã gastou R$ 10, não chegou uma pessoa, você vai lá e desliga.
Se você fica nesse processo de desativar a campanha e fazer uma nova sempre, vai chegar ao final de uma semana, né, 2 semanas, você vai ter investido muito orçamento e não vai ter muito resultado, não vai ter dados para você analisar e identificar se o criativo era bom ou não, se o público que era bom ou não, entendeu? Então, no primeiro dia de campanha, não desativa. Se você for ansioso, nem olhe o gerenciador, tá? Eu nem olho. Fecha o gerenciador e deixa lá, sobe a campanha e deixa ele rodar pelo menos 24 horas. Sabe por quê? Porque, ó, quando a gente coloca aqui, né, aqui, ó, vou mostrar para vocês a questão do público, tá? Então, aqui, qual que é o orçamento que eu vou colocar no conjunto? Orçamento de 7 a 15 reais. É um orçamento bem interessante para você testar aqui por conjunto. E é interessante fazer pelo menos 2 a 3 conjuntos. Porque se você faz um conjunto só, imagina, eu vou colocar um conjunto só de 30 reais e um criativo aqui. Pode ser que essa fatia seja boa, essa fatia de público seja boa, ou pode ser que não. Às vezes não é o criativo que é ruim, é o público que não é muito bom, aquela fatia de público que não é muito boa. Então, se você tem 2 ou 3 conjuntos ali com a mesma idade, com o mesmo criativo, se o seu criativo ele for bom, se ele está chamando atenção, pelo menos um conjunto ali tem que te trazer um custo bom. Então, aí sim a gente começa a validar o seu criativo e vai testar público com ele, tá? Então, eu posso colocar o orçamento de 7 a 15 reais por conjunto. Então, se você tem, por exemplo, eu tenho 20 reais por dia, né? A gente coloca aqui 10 reais, 11 reais, 9 reais no conjunto, entendeu? Você pode colocar até menos, eu tenho 20, coloca aqui 7 e pouquinho aqui, em cada conjunto, que aí você consegue testar 3. Então, sempre pega o orçamento que você tem e divide pelo número por 30 para você saber quanto que você vai investir no dia, e aí você divide pelo número de conjunto, tá? E sempre lembrando, se você coloca pouco orçamento aqui no conjunto, demanda de mais tempo para o Facebook poder te entregar resultados. Se você coloca mais orçamento, é mais rápido. Então, com esse orçamento ali de 7 a 15 reais, é um orçamento baixo. Então, por isso a gente precisa deixar pelo menos 3 dias para poder o Facebook veicular os seus anúncios, imprimir, alcançar pessoas, você ter dados para você conseguir analisar e identificar se o seu criativo está bom ou não, tá? Então, eu vou colocar o orçamento aqui de 11,56, tá? Ah, Dé, por que coloca esse valor quebrado? É para fugir do leilão, né? Facebook é leilão, então pode colocar um valor quebradinho. Então, a data de destino a gente programa para meia-noite do dia seguinte, tá? Sempre programa. Ah, daí eu posso colocar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã? Pode. Só que mesmo que a gente coloque aqui meia-noite, o Facebook ele não vai gastar de madrugada. Por quê? A gente paga por impressão, é o CPM, custo por minha impressão. Ele só vai imprimir os seus anúncios se tiver pessoas para ele alcançar, que é o alcance. Se não tiver pessoas na rede social, ele não vai imprimir seu anúncio. Então você pode ficar tranquilo, que ele não vai gastar seu orçamento de madrugada, tá? Quando se gastar, vai ser centavos. Ali pode ser que ele vai gastar mais pela manhã ali, no horário que tiver mais pico, né? Então você vai observar que ele não gasta igual ali, né, de manhã. E não, por exemplo, eu tô com 10 reais, ele vai gastar, né, 5 reais de manhã, 5 de tarde, ou, né, dividir um pouco à noite. Não, ele vai gastar de acordo com a impressão que ele vai fazer do seu anúncio, de acordo com pessoas que ele tem para alcançar. E o conjunto, mesmo que você coloca 3 conjuntos para começar no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo orçamento, eles não vão gastar iguais. Você vai ver que às vezes vai ter conjunto que vai ter gastado 4 reais e tem o mesmo e outro conjunto que vai ter gastado 2 reais, entendeu? Então, eles gastam diferente, é normal. Então, programa para meia-noite do dia seguinte. Em público, ele vem aqui agora com essa opção de público automático, né? Então, o que que você vai fazer, ó? Mudar para opções originais de público. Porque esse público automático, ele vai de 18 a 65 mais. Então, fica atento aqui, que às vezes, mesmo quando a gente coloca a idade aqui, ó, e ele fica com uma chavinha ativada, e se ele aparece aqui para você, público advantage aqui, ó, e aqui você está colocando a idade, ele não vai te entregar essa parte de público da idade, ele vai te entregar o automático. Então, você tem que colocar a opção original de público para ele ficar aparecendo aqui, ó, só público. Aí ele fica só público. E aqui na idade, você consegue definir a idade que você quer, qual que é o público que você quer que o Facebook mostre os seus anúncios. Então, para o Gotazil, tá? Aqui a idade vai depender do produto que você está anunciando, tá? Então, para o Gotazil, você pode testar de 35 a 64, tá? Que é uma idade, né, compradora. E gênero você pode deixar todos, homem e mulher, tá? Porque tanto homem, tanto mulher compram.
35 a 64. Agora, o que que eu defino agora? O posicionamento, ou seja, aonde que eu quero que o Facebook mostre os meus anúncios, se é no Facebook, se é no Instagram, se é no Story, se é no Feed. Então, ele vem em posicionamento automático também, ou seja, todos os posicionamentos você vem em editar, e aí você coloca posicionamento manual, tá? E aí, aqui, ó, em posicionamento manual, você vai desmarcar as outras plataformas. Daí, eu posso deixar posicionamento automático? Pode, não tem problema, principalmente que é na primeira campanha, tá? Porém, quando a gente está com um orçamento mais baixo assim, eu sei que o público ele tá lá no Facebook, lá no feed. Esse público aqui, ele tá muito lá. Você pode testar os outros posicionamentos? Pode testar. Só que como você está com orçamento baixo, você já pode já focar o seu orçamento no posicionamento que a gente já validou. Então, a gente deixa aqui Facebook, feed do Facebook e os outros posicionamentos você desmarca, tá? Então, você vai desmarcar. Então, é essa configuração que você vai fazer dentro do conjunto de anúncio, tá? Ó, aqui, ó. Então, é essa configuração. E por que de testar 2 ou 3 conjuntos, né? Porque a gente fala fatia de público e tudo mais. Eu vou explicar para vocês o que que é isso, tá? Quando eu defino essa idade aqui, quando eu defino essa idade de 35 a 64, o Facebook, ele me dá uma estimativa de público aqui, tá vendo, ó? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele dá uma estimativa de público aqui para a gente. Opa, ó. Aqui pode desconsiderar isso aqui, tá? Zero conversas, é só uma estimativa dele aqui, ó. Mas ele te dá aqui que ele vai, ó, o tamanho desse público estimado com essa idade que você colocou é de 51 milhões a 60 milhões de pessoas. Então, 24 horas é muito pouco para poder você falar assim, ah, vou desligar essa campanha porque não tá boa. Por quê? Desse público aqui, ó, imagina que esse público aqui é uma pizza, tá? Então, como que a gente testa público? Troca a idade, porque cada idade que você coloca é um público diferente, é uma pizza diferente, tá? Então, esse público de 35 a 64, ele te deu essa estimativa de público aqui, de 51 a 60 milhões de pessoas, tá? Com essa idade aqui. Então, imagina que esse público é uma pizza gigante, tá? E essa pizza tem várias fatias. Então, se eu foco o meu orçamento todo aqui no meu conjunto, ou seja, eu quero testar R$ 30 no dia. Se eu venho aqui e coloco R$ 30 aqui, ele vai pegar uma fatia desse público. Pode ser uma fatia boa, pode ser uma fatia ruim. Ou seja, pode me trazer resultado ou pode não me trazer resultado. Se não me traz resultado, eu vou descartar o criativo. Acho que falar, esse criativo não dá bom, não está me trazendo pessoas e com um custo barato. Então, por isso a gente pega o orçamento e divide ele em mais fatias. Por quê? Imagina, se eu testo 2 ou 3 fatias desse público aqui, pelo menos uma delas, ou seja, um dos conjuntos, tem que me trazer um custo bom, um custo por conversa iniciada bom. Então, por isso a gente coloca aqui, divide o nosso orçamento. E aí, com esse orçamento de 11,56 aqui, ele está me falando que ele vai alcançar uma média de 1.000 a 3.000 pessoas por dia, tá? Isso aqui é por dia, resultados diários. Então, a gente paga por dia, né? Ele cobra por dia, ele imprime por dia. E aí, desse público aqui que a gente predefiniu, ele está me falando que ele vai alcançar uma média de 1.300 a 3.800 pessoas por dia. Isso é o alcance médio, tá? Pode alcançar menos ou pode alcançar mais. Vai depender do CPM que a gente vai pegar. Ainda vou falar de métricas, tá? Então, se eu tenho aqui, né, uma fatia, não é. Ah, Dai, mas vai ser 3 conjuntos com a mesma idade? Sim, mas não são as mesmas pessoas. São pessoas diferentes, por isso a ideia de testar mais de um conjunto, tá? Porque são pessoas diferentes. Então, o que que eu faço agora? Eu configuro aqui o meu anúncio, tá? Então, você vai colocar aqui, né, o seu criativo, vai colocar a sua copy, tá? Vai colocar aqui o seu criativo, vai colocar a sua copy. Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui. Ó, esse aqui não tem. Deixa eu ver se tem imagem. Acho que eu tô em outra conta, né? Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui. Ó, tem essa imagem aqui. Então, você vai montar o seu criativo, igual a gente falou lá na aula de terça-feira, né? De criativo. Então, você vai subir aqui o seu criativo, tá? Vai subir aqui o seu criativo, vai colocar a sua copy, né? O título, a descrição, a gente falou sobre essas configurações aqui. Vai preencher aqui o seu anúncio, né? Finalizou o seu anúncio aqui, o que que você faz agora para ter mais conjuntos desse público aqui?
É só você vir nesses 3 pontinhos no conjunto e duplicar ele 2 vezes, porque se você já tem um conjunto com esse público, você duplica 2 vezes, você vai ter 3 conjuntos dele, e aí você vai ter o seu orçamento de 30 no dia, tá? Então a gente vem de duplicar e coloca aqui, ó, 2 cópias. Então essa seria, tá? Só que aqui, ó, quando a gente coloca 2 cópias, você vai perceber que os anúncios vão ser iguais, tá? Os mesmos. Porém, cada um vai gerar uma identificação diferente. E essa estratégia aqui é interessante a gente colocar a mesma identificação do anúncio nos 3 conjuntos. Para quê? Para o engajamento que tiver naquele anúncio, ou seja, curtida, comentário e compartilhamento, aparecer nos 3 conjuntos. Por quê? Um anúncio, qual que é a função do anúncio, do criativo? É chamar atenção, né? A gente conversou sobre isso. Então, a função do criativo não é vender, e é normal no teste de criativo não sair venda, porque você está testando ainda. Você não sabe se aquele criativo funciona ou não ali para você, entendeu? Então, é normal nos primeiros 3 dias não sair venda, porque a função do criativo não é vender, é te trazer pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que têm os sintomas, e você não pagar muito caro por elas. Por quê? Se você paga muito caro e você tem que atender muitas pessoas para fazer venda, você não tem lucro, tá? Então, eu vou explicar mais sobre isso de métricas. Então, o que que eu vou fazer? Ó, eu posso fazer assim, ao invés de eu duplicar aqui agora, eu vou publicar essa campanha, tá? Eu vou publicar, que não tem forma de pagamento, ele não vai deixar eu publicar. Mas você vai publicar essa campanha, depois você vai pegar a prévia dele, tá? Ó, essa conta aqui está sem forma de pagamento, mas você vai publicar. Depois que você publicar, você vai pegar a identificação dele, para poder você conseguir, né, colocar a mesma identificação nos demais conjuntos, tá? Para pegar a prévia dele, depois de publicado, não precisa esperar ele ativar para pegar a identificação, tá? Você só vai aqui, ó, em prévia, selecionou o criativo aqui, o anúncio, você vai clicar em compartilhar e vai aparecer compartilhar a publicação do Facebook com comentários, tá? Naquele módulo Imersão Facebook Ads, também, aula 4, eu explico sobre essa estrutura aqui também, tá? Então, você vai aqui aparecer compartilhar a publicação do Facebook com comentários, vai aparecer depois de publicado, tá? E aí ele vai abrir assim para você. Ele vai abrir assim, e aí o código que a gente pega, essa aqui, essa conta minha, por exemplo, ela ainda não atualizou. O código ele está no intervalo do FBID igual até antes do IID, tá? Algumas contas já atualizaram, não aparece dessa forma aqui mais. Esse é o código do meu anúncio. Algumas contas atualizaram e não aparece mais dessa forma aqui. Nesse módulo Imersão Facebook Ads, aula 4, eu explico como que aparece. Eu, né, utilizei outra conta ali e eu mostrei como que tá agora para você pegar a identificação, tá? Porque ele tá com outro layout. Então, se o seu gerenciador tá assim, você vai pegar aqui, ó, no intervalo do FBID igual até antes do IID. Geralmente termina com L. Se o seu gerenciador vai aparecer um layout diferente desse daqui, não vai aparecer código assim, você vai pegar o módulo Imersão Facebook Ads, aula 4. Ali eu mostrei a forma agora atualizada de pegar o ID aqui com o gerenciador atualizado, tá? Então, copiando esse código aqui, o que que a gente vai fazer, tá? Ó, vou até colocar esse aqui para vocês verem, ó. Então, ele vai ficar assim, ó. Usar a publicação existente, e aí você vai colar a identificação aqui, tá? Essa aqui é a identificação do seu anúncio, ó. Aí ele vai aparecer assim no cantinho. Com essa, usar a publicação existente, tá vendo? Ele vai aparecer assim. Com essa identificação aqui já existente, né, com esse anúncio aqui, eu vou pegar esse conjunto e duplicar 2 vezes agora, por quê? Aí ele já vai duplicar com as mesmas configurações que eu acabei de fazer no conjunto e no anúncio, eu não preciso fazer de novo, tá? Aí eu coloco aqui 2 vezes, ó, duplicar. Aí ele vai duplicar. Então, nesse caso aqui, tá? Ó, nesse caso aqui, se o meu anúncio aqui, ó, se esse anúncio ele tiver qualquer, né, curtida, comentário, compartilhamento, vai aparecer nos meus 3 conjuntos aqui, ou seja, nas 3 fatias de público diferente, porque a identificação do anúncio é a mesma nos 3. Então, se eu clico aqui no anúncio 1, ele está com a mesma identificação do anúncio 2 e do anúncio 3, em conjuntos diferentes. Por que disso? Porque um anúncio
que tem muito comentário, curtida e compartilhamento, é um anúncio que chama muita atenção. E um anúncio que chama muita atenção, ele prende a atenção das pessoas, mais pessoas tendem a parar, a comentar, a compartilhar também. E o Facebook, ele entende que o seu anúncio está sendo relevante para aquele público, ou seja, está prendendo a atenção das pessoas. Ele começa a entregar fatias de público melhores para você. Por quê? Porque o Facebook é um robô. Ele precisa de dados para poder entender qual que é o público que tem interesse ou não. Então, por isso que nas primeiras 24 horas é muito cedo para a gente desligar uma campanha e falar se o criativo está bom ou não. Porque ele nem veiculou ainda 24 horas, ele nem sabe qual que é o perfil das pessoas que têm interesse. O segundo dia, o seu custo por conversa iniciada, ele tende a ser melhor do que o primeiro. O terceiro tende a ser melhor do que o segundo. Por isso de deixar pelo menos 3 dias a sua campanha de teste de criativo. Por quê? Quanto mais dias, mais dados o Facebook vai ter aqui de curtida, comentário, pessoas te chamando no WhatsApp, ele vai conseguir já identificar qual que é o perfil das pessoas que estão se interessando pelo seu anúncio. Ele consegue aprender melhor quem que é as pessoas que ele tem que alcançar para te entregar cada vez mais resultado. Por quê? Lembra que aqui no conjunto de anúncios a gente colocou qual que é a meta de conversão? Aplicativo de mensagem, ó, não tem? Qual que é a localização de conversão? Aplicativo de mensagem. E qual que é a meta de conversão? Meta de desempenho, maximizar o número de conversa, ou seja, ele vai buscar pessoas que conversam no WhatsApp. Então, ele precisa de dados para ele entender qual que é o perfil das pessoas que têm interesse ali no seu anúncio. Então, por isso que nas primeiras 24 horas a gente não tem dados ainda para analisar, tá? Então, essa seria uma estrutura de teste de criativo que você já pode pegar. Você que está começando agora, não tem ideia de criativo, né? Então, aula de terça-feira, aula 2 desse módulo, né? Eu expliquei como que você faz para pegar um criativo validado e modelar. Tá? Então, essa é a estrutura de criativo para você fazer, teste de criativo para você fazer com criativo já validado, tá? Agora, você pode colocar um criativo diferente em cada conjunto desse aqui? Pode também. Se você monta criativos do zero, você pegou a ideia do que está funcionando e você vai montar do zero, você pode colocar uma campanha para esse conjunto e um criativo diferente em cada conjunto, tá? No módulo Imersão Facebook Ads aula 3 também eu explico sobre essa estrutura aqui, de colocar um criativo diferente em cada conjunto. E aí você vai deixar 3 dias também, vai ver qual que é o criativo que está performando melhor, vai desligar os outros, né? E vai pegar esse melhor e duplicar com a mesma identificação. Aí você vem para essa fase aqui, ó, de colocar a mesma identificação do anúncio nos 3 conjuntos ou mais, tá? Que aí para teste de público é outra estratégia, que também eu explico nesse módulo Imersão Facebook Ads. Então, o teste de criativo, você deixa 3 dias, por quê? Precisa de ter pelo menos 1.000 impressões em cada conjunto, para a gente ter dados suficientes para analisar. Então, aqui, ó, eu vou até agora falar sobre métricas com vocês, tá? O que que você tem que analisar? O que que é um criativo validado? É um criativo que te traz pessoas qualificadas, não é um criativo que vende, tá? A função dele não é vender. Teste de público, sim, tem que sair venda. Porque para a gente ir para otimização e para escala, tem que estar saindo venda daquele público, tá? Agora, teste de criativo, a função não é vender. Então, qual que são as métricas que eu vou analisar para mim saber se o criativo meu está validado ou não, tá? Qual que é a métrica? Aqui em colunas, você pode vir aqui, ó, em personalizar a coluna, e eu vou mostrar para vocês quais são as colunas que você vai deixar aqui para não te confundir, tá? Porque tem um monte de coluna aqui que a gente nem precisa de olhar para essa estratégia de X1 do WhatsApp. Lembrando sempre, de acordo com o objetivo da sua campanha, a gente tem métricas primárias e secundárias diferentes. Então, se você sobe uma campanha para o tráfego direto, você tem uma métrica primária e outra métrica secundária. Ou seja, a métrica primária que você precisa analisar, e se aquela métrica primária não estiver boa, aí você vai analisar as métricas secundárias. Se eu faço uma campanha para o WhatsApp, eu tenho uma métrica primária diferente da do tráfego direto e métrica secundária diferente da do tráfego direto. Então, as métricas que você vai analisar aqui vai depender do seu objetivo de campanha, tá? Então, não são as mesmas métricas para todos os objetivos. Se você coloca tráfego, se você coloca reconhecimento, qualquer objetivo que você coloca, você tem métricas primárias e secundárias para analisar, de acordo com a estratégia que você está fazendo para aquela campanha, tá? Então, para tráfego para o WhatsApp,
né, para o X1, para o WhatsApp, o que que eu preciso de olhar? Qual que é a minha métrica primária? É o meu custo por conversa iniciada. Ou seja, quanto que eu estou pagando por cada pessoa que está me chamando no WhatsApp? Essa é a minha métrica primária. Se essa métrica minha tá boa, ou seja, qual que é a métrica boa? Qual que é o custo bom? Até 3,50 no máximo. Por que 3,50? Porque a taxa média de conversão, ou seja, o número de pessoas que eu preciso atender para fazer, em média, uma venda, é de 30 a 40 pessoas. Às vezes é normal, tá? Você atender 50, 60, se você está começando agora, é normal. Depois isso melhora, tá? Com constância, ou seja, atendendo todos os dias e fazendo remarketing e tudo mais, tá? Mas, por que é 3,50? Por quê? O ticket médio do produto, ou seja, qual que é o kit que mais vende? É o de 3 meses. Então, ou seja, se o kit é 297 e a sua comissão é 50%, você recebe 150 por cada venda desse kit. Se você recebe R$ 150, eu não posso gastar mais do que R$ 150 para fazer uma venda, porque senão você vai estar no prejuízo. Então, campanha tem que te dar lucro, tá? Se a campanha não está te dando lucro, você descarta ela, sempre para no lucro, né? Às vezes a gente sobe uma campanha, ela tá vendendo muito, 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 depois ela para de vender e aí a gente fica com dó de desligar. Não, essa campanha estava tão boa, a gente vai analisar e ajustar ela, porque a campanha tem que dar lucro. Então, esses números você já tem que ter anotado ali, para quando você subir sua campanha, você saber o que que você tem que analisar, que é a operação reversa, né? Ou seja, você projeta primeiro e depois você sobe campanha. Subir campanha é a última coisa que você faz. Primeiro você tem que ter o criativo, tem que ter ali o script pronto para você, na hora que o cliente chegar, você saber como que você vai atender ele, o que que você vai mandar, qual áudio, qual mensagem, né? E a campanha é a última coisa que a gente sobe. Quando a gente sobe a campanha, a gente já tem que estar com tudo pré-definido. Então, eu tenho que saber quanto que você pode pagar por custo por conversa iniciada. R$ 3,50, R$ 3, R$ 2 não é uma regra, tá? Não é uma regra. Esse valor é o que você está disposto a pagar. É você que define. Orçamento no Facebook é você que define. Qual que é o orçamento que você tem para investir? Daí eu tenho R$ 10 no dia. Eu comecei com R$ 10. Eu tenho R$ 15. Começa com o que você tem. E lembrando, se você começa com menos, a gente demanda de deixar mais tempo. Segura a ansiedade. Mas deixa lá que o Facebook ele vai te entregar dados para você analisar e ver se está bom ou não. Então, se você está com menos orçamento, demanda de mais tempo. Imagina que você está com R$ 15 no dia, R$ 10 no dia, tá? Rodando R$ 10. 30 dias é R$ 300. Você vai rodar 30 dias. Se você fizer duas vendas em 30 dias, você pagou o investimento e ficou no lucro, entendeu? Então, com R$ 10 no dia, você vai vender todo dia? Não vai. Com R$ 20 no dia, você vai vender todo dia? Não, dificilmente. Com R$ 30 você vai vender todo dia? Não, dificilmente. Mas você vai vender e vai ter lucro. Só que a gente precisa entender sobre essas métricas, ou seja, sobre esses números, porque aí a gente consegue entender se a gente está no caminho certo ou não, né? Se é aquele criativo, se é aquele público. Então, com dados, né, com essas métricas, com esses números, fica mais fácil da gente olhar aqui e a gente entender se está bom ou não. Então, pegando aqui, né, ticket médio do produto, 297. Qual que é o valor da sua comissão? 150, 50%. Então, eu posso investir até R$ 100 num teste de criativo, por exemplo. Porque se eu fizer uma venda, se sair ou não venda no teste de criativo, mas no público ali sair, eu pago o investimento dessa campanha e fico no lucro de R$ 50. Ou seja, se eu estou com R$ 30 no dia e eu posso investir até 100, essa campanha minha vai rodar 3 dias, eu não vou precisar mexer nela, e aí 3 dias eu vou investir R$ 90, e aí eu vou ter dados para mim poder conseguir identificar se meu criativo está validado ou não, entendeu? Então, se eu invisto R$ 90 e eu preciso, né, atender 30 pessoas, 90 dividido por 30 é o seu custo por conversa iniciada, ou seja, é a sua métrica primária, no máximo R$ 3. Eu posso até deixar 3,50, porque eu sei que se eu atender 30 pessoas, eu vou fazer pelo menos uma venda e eu vou pagar o investimento e eu vou ficar no lucro. Então, o custo por conversa iniciada é você que define, de acordo com a sua taxa média de conversão. Essa taxa de 30 a 40 pessoas é geral. Tem muitos alunos que atendem 17 pessoas e fazem venda.
tá? Atende em 20 pessoas e faz venda, atende 25 pessoas e faz venda. Então, quando você começa, você pega essa base de taxa média de conversão. Depois que você tem 30 dias anunciando, 30 dias subindo campanha, 30 dias chegando cliente todo dia, 30 dias fazendo remarketing, você vai ter, assim, os seus dados. Qual que é a sua taxa de conversão? Ó, durante 30 dias, eu atendi uma média de 18 pessoas para fazer uma venda. Se você atende menos pessoas para fazer uma venda, você pode pagar até mais caro o seu custo por conversa iniciada, né? Por quê? Imagina, se você atende 10 pessoas para fazer uma venda, você pode pagar até 5, 6 reais o custo por conversa iniciada, porque ainda você vai estar no ROI, você vai investir 50, 60 reais para fazer uma venda. Então, se você investe ali até 75 reais, ou seja, metade da sua comissão, você vai estar com um ROI muito bom. É um ROI de 2 vezes o investimento que você fez. Ou seja, você pagou ali 75 reais de investimento e tem 75 de lucro, entendeu? Então é normal, tá? Se você tiver que investir um pouquinho mais para você validar, depois que você valida, esses números melhoram. Por quê? O Facebook, quanto mais você deixa as campanhas e os conjuntos ativos, ele vai ficando inteligente, ele vai aprendendo o público que ele tem que te alcançar. Você com campanha, né, com criativo e público validado, e você só fazendo as otimizações que tem que fazer, quanto mais tempo ele fica ativo, melhor é o perfil do seu público. Primeiro dia é normal chegar um público meio aleatório no meio. Ah, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, não tem nada desse sintoma que você falou, não. Normal chegar, né? Ali, uns no meio ali dos qualificados. Segundo dia tende a chegar melhor, terceiro dia tende a chegar melhor, e assim vai. Então, com base nesses números, meu custo por conversa iniciada está 4,50. Eu vou desligar isso tudo aqui e vou fazer de novo. Mas você está vendendo. Se você está vendendo e você está no lucro, você pode pagar 4 reais, você pode pagar 5 reais, mas se está te dando lucro, ou seja, se você atende menos pessoas e faz vendas, você pode pagar até um pouquinho mais caro. Agora, se você tem que atender 30, 40, 50 pessoas para fazer uma venda, quanto mais barato o seu custo por conversa iniciada, melhor, porque você tem que sempre estar no lucro, entendeu? Então, é esses dados que você precisa ter anotado ali, para quando você subir sua campanha, você conseguir identificar mais rápido ali e olhar para esse monte de número, esse monte de planilha aqui do Facebook e falar assim: não, não tá bom, eu preciso testar um criativo novo. Não, tá bom, eu só preciso testar agora um público diferente desse daqui, entendeu? Então, aqui, ó, esse monte de coluna aqui, a gente não precisa desse monte de coluna aqui, tá? Qual que é a coluna principal que eu preciso? Para o WhatsApp, conversas iniciadas, tá? Então, eu vou marcar essa coluna de conversa iniciada e essa coluna de custo por conversa iniciada, ou seja, eu preciso saber quantas pessoas me chamaram e quanto que eu estou pagando por cada conversa, tá? Então, marcando aqui, ó, elas vão aparecer no finalzinho aqui. Como é minha métrica primária, eu vou deixar lá no início, para ficar fácil para mim. Então, é só clicar por cima, ó, e arrastar, tá vendo? Você consegue gerenciar a ordem das colunas. Depois vocês vão ver ali que vai mudar a ordem ali de acordo com o que a gente configura aqui, tá? Então, a métrica primária que eu tenho que olhar é conversas por mensagem iniciada. Então, aqui no início, ó, conjunto de anúncio, veiculação, configuração de atribuição, resultado, eu posso apagar, alcance eu vou deixar, frequência também, eu posso até apagar, não preciso de olhar frequência, que é público aberto, né? Então, eu vou deixar conversas iniciadas aqui, que é a minha métrica primária, e vou deixar custo por conversa iniciada bem pertinho dela aqui, ó, porque é a próxima que eu tenho que olhar. Então, eu vou deixar minha métrica primária aqui em primeiro lugar. Depois, eu vou colocar agora as minhas métricas secundárias, ou seja, se a minha métrica primária não estiver boa, ou seja, se o meu custo por conversa não está bom, eu vou ter que olhar minhas métricas secundárias para identificar se eu tenho que trocar o público ou o criativo, entendeu? Então, eu deixo conversas iniciadas e custo por conversa iniciada. Alcance, aí eu vou deixar, aí, ó, custo por resultado apaga, orçamento, pode deixar o orçamento aqui, para você deixar bem pertinho aqui, valor usado também, para você saber quanto que já foi investido. Término não precisa, programação não precisa, classificação de qualidade não precisa, engajamento, mas você vê, isso aqui é só para confundir a gente, esse monte de métrica aqui, para essa estratégia aqui, tá? Sempre lembrando. As métricas que você vai analisar vai ser de acordo com o objetivo da sua campanha, tá? Aí, impressões eu deixo junto aqui de alcance, CPM, que é quanto que eu estou pagando por 1.000 impressões, eu deixo pertinho de impressões, cliques no link, ou seja, quantas pessoas estão clicando no link ali do WhatsApp, tá? CPC, custo por clique no link,
É isso aqui que a gente olha, ou seja, quanto que eu pago por essas pessoas que clicam no meu link aqui, CTR de taxa de cliques no link, ou seja, a porcentagem das pessoas que estão clicando no meu link, das pessoas que o Facebook alcança. Agora, esse cliques todos, CTR todos e CPC todos, a gente não analisa. Por quê? Essas métricas aqui é em qualquer lugar do seu anúncio que a pessoa clica. Às vezes a sua cópia é grande, ela clica para ler mais, ou qualquer lugar que ela clicou, vai contabilizar nesse todos. E a gente não quer essa métrica do todos. A gente só quer a métrica do link, ou seja, quando a gente monta um anúncio, a gente coloca o CTA, né, o Call to Action ali, o WhatsApp. A pessoa vai clicar e te chamar no WhatsApp. Então, essa métrica aqui de CPC e CTR é baseada nesse clique ali. Porque quando a pessoa clica, o próximo destino é o WhatsApp. Vai abrir o WhatsApp para ela iniciar uma conversa. Então, essa aqui são as colunas que você precisa para o WhatsApp. Essa aqui são as colunas que você precisa. E o que que eu preciso fazer agora? Só salvar essa coluna, porque toda vez que eu fechar o gerenciador, se eu não deixar isso aqui salvo, ele vai sempre vir com a configuração padrão de novo. Aí, para você não ter que ficar configurando isso daqui toda vez, você clica aqui, ó, salvar como uma pré-definição de coluna e dá um nome para ela, ó, Whats 01. Pronto. Métricas de WhatsApp. E clica em aplicar. Clicou em aplicar, tá vendo que mudou toda a ordem aqui, ó? Agora ficou somente as métricas que eu vou realmente analisar para identificar se meu criativo, meu público tá bom ou não. Ficou muito mais simples, sem aquele monte de número ali me bagunçando. Então, o que que eu tenho que olhar primeiro quando eu subo uma campanha de teste de criativo? Aqui, ó, custo por conversa iniciada. Eu tenho que olhar essa coluna aqui, tá? Custo por conversa iniciada. Quanto que eu tenho que pagar por cada conversa iniciada? Depende do quanto que você está disposto a pagar, de acordo com a sua taxa de conversão. Então, no geral, né, até 3,50 no máximo, porque se eu atender 30, 35 pessoas ali, eu ainda assim fico no lucro para fazer uma venda, tá? Se você está atendendo menos pessoas e está fazendo venda, e o seu custo aqui está R$ 4, 5, R$ 6, mas você está atendendo 10, 15 pessoas e está vendendo, você está no ROI, então você não vai desligar a campanha que está te dando lucro, tá? A campanha, ela tem que te dar lucro. Então, se o seu custo por conversa iniciada tá caro, mas está saindo venda, mantenha a campanha, duplica ela, melhora o seu engajamento do anúncio, o dark post, porque quanto mais o seu anúncio chama atenção, mais barato fica o seu custo por conversa iniciada. Então, se o seu custo aqui está caro, por exemplo, meu custo está R$ 4, mas eu estou atendendo 10, 15 pessoas, eu estou fazendo venda, eu consigo melhorar esse custo de R$ 4 para chegar mais pessoas e eu vender mais? Consegue, melhorando o engajamento do seu anúncio, ó. Curtida, comentário e compartilhamento. Como que você faz, Dai, para fazer esses comentários aqui, ó? Tá vendo? Não fui eu que comentei isso daqui. Eu faço uma campanha de engajamento na publicação depois que eu valido o criativo. Eu não compro curtida, comentário, nada disso. E eu nem gosto de comentar muito aqui com página. Você pode fazer comentário com página? Pode. Até 2 comentários ali, 3. Para mim, funciona assim. Se eu faço muito comentário com páginas ali, no outro dia meu anúncio não entrega muito. Por quê? O Facebook ele vai pegar esses dados aqui, vai identificar o público que ele tem que me alcançar. Se eu faço muito comentário aqui, para mim não performa, tá? Tem gente que comenta ali 10, 15 vezes e o criativo fica com custo bom, tá? É válido você testar. Mas para mim, toda vez que eu faço muito comentário, para mim não funciona muito bem. Então, o que que eu faço, tá? Depois que eu valido o criativo, aí a gente sobe uma campanha de engajamento na publicação. Vou mostrar para vocês como que é esse engajamento, tá? Para poder melhorar o seu custo por conversa iniciada. Então, se o seu custo está caro, mas está vendendo, mantenha a campanha. Às vezes você está pagando R$ 6, R$ 7, mas está atendendo 10 pessoas que estão fazendo venda, ainda assim está no lucro. Você consegue melhorar esse custo sem mexer na campanha? Sim, fazendo essa campanha aqui, ó, de engajamento na publicação. Então, você vai criar a campanha, vai colocar engajamento, vai colocar em continuar. Essa campanha você vai fazer depois que você validar o criativo, tá? Depois que o criativo tá validado. Não é no teste de criativo, não. Só vou mostrar para vocês como que faz para melhorar o seu custo por conversa iniciada. Depois do criativo validado, tá bom? Então, essa é uma campanha de engajamento. Engajamento. Aqui no conjunto de anúncio, você vai colocar o quê? Você vai trocar o objetivo dela, quer ver, ó? Aqui, ó, vai ser uma campanha de engajamento.
Aqui onde está destinos das mensagens, que é aplicativo de mensagem, você vai colocar no seu anúncio, tá? Essa campanha aqui para melhorar o engajamento do seu anúncio. Você vai colocar no seu anúncio, tipo de engajamento. Eu não quero visualização de vídeo, eu quero engajamento com a publicação. Eu quero que o Facebook mostre os meus anúncios para as pessoas engajarem nele. E qual que vai ser a meta de desempenho do Facebook aqui nessa campanha? Maximizar o número de o engajamento da publicação, ou seja, ter o máximo de curtida, comentário e compartilhamento. Aí aqui ele te dá uma estimativa aqui por dia, tá? De 96 a 278 engajamento com a publicação. Toda vez que eu faço essa campanha aqui, depois que eu valido o criativo, o meu custo por conversa iniciada vai melhorando muito. O perfil das pessoas que chegam para mim também melhora muito. Porque o Facebook ele consegue ter mais dados mais rápidos para poder conseguir identificar melhor o perfil das pessoas que ele tem que alcançar. Qual que é o orçamento que eu coloco nessa campanha? Orçamento mínimo de R$ 6. E é uma campanha que eu deixo só 2 dias, 3 dias, tá? Não precisa deixar muitos dias, não. 2, 3 dias você vai ter muito engajamento. Com esse orçamento de R$ 6, tá? Bem baixinho. Essa não precisa programar, você já pode ativar ela agora, por exemplo, tá? Imagina que você já validou o criativo, já está rodando a sua campanha, você já pode validar ela agora, já ativar. E o público, você vai mudar para opções originais de público e colocar o público que você validou. 35 a 64. Você vai vir aqui, vai colocar a idade do público que você validou, tá? 35 a 64, ó, 35 a 64, aqui, todos os gêneros, tá? O posicionamento aqui nessa campanha você pode deixar automático, não tem problema, porque quanto mais, né, plataformas ele mostrar, melhor vai, mais rápido vai engajar os seus anúncios aqui. Aí aqui no anúncio, o que que a gente faz agora? Coloca aquele criativo que a gente validou. E sempre lembrando, para colocar a mesma identificação, tem que ser a mesma página, tá? Senão você não consegue pegar o Dark Post. Deixa eu ver qual página que é. Deixa eu pegar aqui. Acho que está na BM, que é a página. Essa aqui, ó. Então, para ter o engajamento, para você conseguir colocar a mesma identificação, tem que ser a mesma página, tá? Então, aqui, ó, a gente vai colocar, inserir a identificação da publicação, colou ela aqui, pronto, vai aparecer o seu criativo aí. E aí, essa publicação, essa campanha, ela vai melhorar o engajamento do seu anúncio, tá? E esse é o objetivo dela. Então, a gente vai deixar ali 2, 3 dias só e vai melhorar muito o engajamento do seu anúncio. Lembrando sempre, né? Essa campanha só vai fazer depois que você validar o criativo, tá? E aí você vai publicar ela. E ela vai rodar junto com a outra sua de teste de público, por exemplo, tá? Então, essa campanha aqui vai melhorar o custo por conversa iniciada da sua campanha que já está rodando. Então, se o seu custo por conversa iniciada, se está R$ 1, né, R$ 2, então você pode atender até 40, 50 pessoas para fazer uma venda, que ainda assim você vai estar no ROI. Agora, se o seu custo por conversa iniciada está caro, você precisa atender menos pessoas para fazer venda. Então, se o seu custo está caro, mas você, por exemplo, você está pagando R$ 4 o custo, está R$ 4, o seu custo mais barato aí está R$ 4 por conversa iniciada. E você está tendo que atender 30, né? Até 30 pessoas está bom, R$ 4. Mas se você tiver que atender 40, 50 pessoas para fazer uma venda pagando R$ 4, você vai estar no prejuízo, né? Então não vai dar ROI. Nesse caso, se o custo por conversa iniciada está caro e não está saindo vendas, você precisa analisar as métricas secundárias, que aí seria CTR, CPC e CPM, para você identificar o que que você tem que melhorar para poder você conseguir ter um custo melhor, porque aí se você tiver que atender um pouco mais de pessoas, você vai estar no lucro, né? Vai estar no ROI. Então, qual que é a métrica de criativo? CTR. O que que é o CTR de taxa de cliques no link? É a porcentagem das pessoas que o Facebook alcança que clica no seu link, ou seja, que clica no botão do WhatsApp. Ou seja, quanto maior o CTR, melhor. Então, qual que é o melhor CTR que é acima de 2%? Não é regra, tá? Mas acima de 2%, porque significa que a cada 100 pessoas que o Facebook alcança, duas clicam no link. Aqui, ó, no seu link do WhatsApp. Então, quanto mais pessoas clicam, a chance de mais pessoas te chamar no WhatsApp é muito maior. Então, CTR, quanto maior,
melhor, porque significa que o seu criativo está chamando atenção. E essa é a função do criativo, chamar atenção, né? Não é vender. O CPC é quanto que você paga por clique, ou seja, quanto mais barato o CPC, melhor, porque significa que tem muitas pessoas clicando. Se tem muitas pessoas clicando, a chance de mais pessoas te chamar no WhatsApp é muito maior. Então, CTR quanto maior, melhor. CPC quanto mais barato, melhor. E CPM, quanto mais barato, melhor. Por quê? CPM é quanto que você paga para o Facebook imprimir os seus anúncios. Imagina que ele está panfletando seu anúncio lá no feed do Facebook, que é o posicionamento que você colocou. Então, se você paga mais barato, mais impressões ele faz. Se ele faz mais impressões, ele alcança mais pessoas. Se ele alcança mais pessoas, a chance de ter mais cliques, mais pessoas te chamando no WhatsApp é muito maior. Então, qual que é o valor interessante de CPM? No máximo 30, R$ 35. Por isso, se a gente coloca R$ 30 no dia, ou seja, R$ 10 em cada conjunto, e você paga aqui, por exemplo, R$ 30 no CPM, né? Se você pagar R$ 10 no CPM, ele vai fazer 1.000 impressões no dia. E aí a gente tem que ter pelo menos 1.000 impressões em cada conjunto. Lembra? A gente tem que ter pelo menos 1.000 impressões. Então, se você paga tá 30, 25, R$ 30 o seu CPM aqui, em 3 dias ele vai fazer as 1.000 impressões. Por isso dos 3 dias. Então, tudo não vem nada assim aleatório, né? É uma métrica ligada à outra. Isso é cálculo, né? Matemática. Então, por isso de deixar 3 dias, tá? Porque você tem que ter pelo menos 1.000 impressões aqui. Tendo 1.000 impressões aqui, não é 1.000 impressões no geral, tá? É 1.000 impressões em cada conjunto, ó. Eu vou até colocar aqui, ó, na outra campanha que tá com 3 conjuntos. Ó, que é a nossa campanha lá do teste, né? Então tem que ter aqui, ó, tem 3 conjuntos aqui. Não é 1.000 impressões no total dos 3, não. É 1.000 impressões em cada um. Lembra que é individual cada um? Ou seja, o orçamento está individual em cada conjunto. São públicos diferentes, fatias diferentes, é a mesma idade, é o mesmo público, mas são pessoas diferentes. Então eu tenho que ter aqui, você vai ver que o CPM vai ser diferente aqui dos 3 conjuntos, tá? Então, a gente tem que ter 1.000 impressões em cada conjunto desse, para a gente ter dados para a gente analisar. Então, se, Dai, meu CTR tá 1%, tá bem baixinho, né? E eu vi que tem que ser acima de 2, não é regra, tá? Mas meu CTR tá bem baixinho aqui. Nossa, meu CPM tá caríssimo, tá R$ 50. Mas o seu custo por conversa iniciada aqui tá R$ 2, você não precisa nem olhar aquelas métricas ali, não. Por quê? A métrica primária é o que vai prevalecer. Se a sua métrica primária tiver de acordo com o que você pretende pagar, ou seja, eu posso pagar até R$ 2 o custo, porque eu tenho que atender 40 pessoas para fazer uma venda, porque eu estou começando agora. Então, se seu custo aqui por conversa tá bom, você não precisa nem olhar a métrica secundária. Se CPM tiver caro, CTR baixo, CPC caro, não precisa olhar. Mas, teoricamente, se a sua métrica primária ela tá boa, as métricas secundárias tendem a ficar boas também. Mas não é regra, tá? Então, não se preocupa. Se às vezes o seu CPM tá caro, seu CTR tá caro, seu CPC tá caro, né? Seu CTR tá baixo. Mas se a sua métrica primária ela tá boa, tá de acordo com o que você predefiniu pagar e tá saindo venda, tá chegando gente, tá vendendo, esquece aquelas métricas secundárias, tá? Você só vai analisar a métrica secundária se a sua métrica primária não está de acordo com o que você predefiniu pagar. Aí sim eu vou ter que olhar lá, porque se eu estou pagando caro no custo por conversa iniciada. Eu estou tendo que atender muito, eu já atendi 50 pessoas e não fiz venda. Aí eu tenho que olhar minhas métricas secundárias. Aí eu tenho que olhar o CTR para ver se eu tenho que trocar o criativo. Eu tenho que olhar o CPC, porque ó, CTR baixo é o criativo que não está chamando atenção. Tem que melhorar meu criativo. CPC caro, ou seja, acima de 1,50, público errado. Eu preciso trocar essa idade desse público aqui, porque esse meu anúncio não foi relevante para esse público. Então as pessoas não estão clicando. Meu anúncio não chama atenção e as pessoas não clicam. Eu preciso testar um público diferente e um criativo diferente. Eu preciso melhorar o criativo e testar um público diferente. Se o seu CPM está caro, ou seja, você está pagando caro para o Facebook imprimir os seus anúncios, você vai trocar a copy. Por quê? Aquela copy, o texto principal, provavelmente você colocou muitas palavras-chave ali e o Facebook te colocou no leilão caro. Então, troca a copy. Então, CPM caro, troca a copy. CPC caro,
troca a idade do público. Qual público eu testo dar? Se você está 35 a 64, coloca agora 37 a 63. Você já testou um público diferente. E se o seu CTR está baixo, o que que você precisa fazer? Fazer o seu criativo chamar mais atenção. Lembra daquela estrutura? O criativo gera curiosidade, né? O seu criativo ele chama atenção e gera curiosidade, então melhora ele, não está chamando muita atenção, certinho? Então essa, né, é o teste de criativo, métricas, tudo que você precisa analisar para você entender aqui se o seu criativo está bom ou não, tá? E lembrando, naquele módulo Imersão Facebook Ads também eu falo de análise de métricas para público, CBO, então tem tudo lá também, tá? Com os próximos testes depois desse aqui. Então, o primeiro teste, teste de criativo. Então, é isso daqui que você precisa analisar para identificar se o seu criativo está bom ou não, tá? Se ele está validado ou não. Então, a função do criativo não é vender. Então, não sai venda nos primeiros dias de teste de criativo, certinho? Então, assim foi a nossa imersão criativo campeão, tá? Então, já ficou gravado aqui, vai ser a quinta aula do módulo Imersão Criativo Campeão, tá bom? Agora a gente vai para a segunda parte da call sobre dúvidas.